grau de competitividade, precisa ter nível de competitividade esportiva, nem que isso possa merecer mais investimento que os 700 milhões investidos nesses 3 anos. A gente está fazendo uma venda de 70% do futebol por 700 milhões, entendeu? O Vasco fica com 30 e a 777 com 700. Quanto desses 700 milhões entrariam imediatamente após a assinatura de um contrato? Então, na assinatura do contrato vão entrar 125 milhões. E a seguir vai ter um aporte também de mais ou menos 270 milhões que a gente vai discutir o que vai vir para o futebol e o que vai vir para atacar a dívida. Bom, sendo bem sincero e dando o meu ponto de vista, eu não acredito nesses 700 milhões, eu não acredito no montante final que sobrou, que são 630 milhões, que a 777 vai retirar do capital dela, né, das receitas da 77, vai jogar dentro do Vasco, igual eles fizeram com os 70 milhões de reais. Eu não acredito nisso, mas, né, eu vou partir do princípio que a gestão de mentirosos, uma gestão que sempre mentiu o tempo todo, estão falando a verdade. Eu vou acreditar nisso. Então a gente vai fazer essa análise aqui baseado no que o presidente Jorge Salgado falou, acreditando que o que ele disse é verdade. Já vimos aí que o jornalista mentiu na sua fala, né? Não tem esse lance de 700 milhões que depois poderá somar mais. Não tem isso. A gente tem o valor da venda de 70% do futebol de 700 milhões. A nossa realidade é que já pegamos 70 milhões de empréstimo, ou seja, pela fala do Jorge Salgado, ainda entrará da 777 no Vasco 630 milhões de reais. Um sonho, né, que ainda não aconteceu na assinatura do contrato irá entrar 125 milhões, ou seja, sobra aí para a 777 estar investindo no futebol do Vasco e no pagamento de dívidas, porque 700 milhões não são apenas para serem investidos no futebol, segundo a própria fala do Jorge Salgado à ESPN, então sobra 505 milhões. Ele diz a seguir, a 777 vai injetar mais 270 milhões. Quando? Ele não fala, ele diz que é a seguir. Pode ser na próxima hora, pode ser no próximo dia, no próximo ano, ou nos próximos anos. A gente não tem essa data que esse a seguir representa. A gente tem, sim, ele falando que no início, quando assinar, serão aportados mais 125. E a seguir, mais 270 milhões. E eles irão discutir o que vai para o futebol e o que vai para atacar dívidas. Ou seja, desses 270 milhões, uma parte será para o futebol e outra parte para dívidas. Eles irão discutir ainda. Então, entra sim nos 700 milhões, eles vão pagar dívidas com algum valor. Então, sobra afinal que irá faltar para 777 investir dentro do Vasco 235 milhões, seguindo aí a lógica do Jorge Salgado. Bom lembrar que 70 milhões já foram investidos, portanto, 7% serão da 77 Partners e 63%, 630 milhões, serão aportados. Esse ano, mais 120 milhões. Dentro disso, a dívida até 700 milhões paga pela 777. Então, a 777 não tiraria dinheiro do bolso deles para pagar a dívida. O dinheiro para pagamento da dívida sairia desse misto que é a operação com aporte. Então, a 777 não tiraria dinheiro do bolso deles para pagar a dívida. E também a promessa de investimento, caso cheguem a um acordo as partes, de cerca de 300 milhões de reais para uma remodelação no estádio de São Januário, sendo que São Januário não está incluso na proposta, é apenas uma possibilidade, o que levaria a mais investimento por conta da 777. Se o clube quiser, e aí uma nova discussão, se o clube quiser que a 777 invista naquilo, é como se o clube estivesse recebendo o dinheiro do São Januário. O São Januário vai ser ampliado, o clube que tem 30% da SAF vai ter uma receita maior, vai ter uma participação maior, então é a colocação deles que São Januário passe para dentro do patrimônio da SAF.
sendo que São Januário não está incluso na proposta. É apenas uma possibilidade, o que levaria a mais investimento por conta da 777. Tem uma questão de desapego. Eu entendo muito isso. Você se apega muito a uma coisa, e aí eu vejo as pessoas dizendo assim, então dá o teu patrimônio. A gente não está discutindo isso, gente. A gente quer ter uma coisa assim, não, São Januário é meu. Tá caindo aos pedaços, tá horroroso, gramado ruim, cai reboco da parede, mas é meu. Sabe? Isso é um pouco egoísta. Eu acho que a gente tem que praticar um pouco do desapego para certas coisas. E eu sou muito favorável. Já me perguntaram isso. Você seria favorável à venda de São Januário? Não. A venda não, mas a gestão profissional? Sim. Sim. Uma gestão profissional cuidando do estádio, do complexo de São Januário? Claro que eu quero. Óbvio que eu quero. E se der resultado, dá. Porque é aquela coisa, não, o São Januário é do Vasco. Vai continuar sendo do Vasco SAF. Continua sendo do Vasco SAF. Mas, não, eu quero ser dono. É meu. Tá vendo ali aquele carro ali, 1912, com pneu furado, sem step, todo arranhado, mas é meu. Eu acho que é pensar pequeno. É isso. É essa transformação cultural que vai ser difícil. Mas a gente vai ter que aprender. Vai ser na força, mas a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender que a gente vai pagar uma dívida que a gente está assumindo, mas a gente vai pagar do jeito que a gente quiser, mas vai pagar. Está no contrato, a gente vai ter que pagar, não pode pintar dívida nova. Diferente de você ter uma dívida e empurrar com a barriga. Não pagar, deixar o negócio rolar. Vou pagar isso não. Cara, é surreal. É muita mentira. É desmentida, né? Desde quando se iniciou esse processo de SAF, os caras mentem o tempo todo. A gente tem uma fala do Jorge Salgado dizendo que eles não trataram de SAF quando eles assumiram. Então, a gente quando começa a gestão, a gente ainda não pensava em clube empresa e não pensava ainda em SAF, até porque ela nem existia. No decorrer do ano, ali mais para o final do ano, a SAF foi promulgada no Congresso, né? A lei foi aprovada, e a partir daquele momento a gente se debruçou para entender a lei, quais seriam os benefícios que a lei poderia trazer para o Vasco. E a gente já teve aí o Passarudo dizendo que desde quando ele chegou no Vasco, ou seja, bem no início da gestão, o Jorge Salgado já falava de SAF para ele. Tudo que o Vasco está passando agora com essa fase de venda do Vasco, de salvação do Vasco, a verdade é essa, né? O presidente me falou lá, em dezembro de 2020, assim, era o foco dele. Em dezembro de 2020, assim, era o foco dele. Então, a gente, quando começa a gestão, a gente ainda não pensava em clube empresa e não pensava ainda em SAF, até porque ela nem existia. Em dezembro de 2020, assim, era o foco dele. E a gente tem um vídeo também, há um ano atrás, né, no mês 7 de 2021, na qual o senhor Duque Estrada participa junto com o relator da SAF, o ex-VP da Mulambada, Carlos Portinho. E o Carlos Portinho, antes da lei ser assinada, ele diz que precisavam assinar logo essa lei porque Botafogo, Vasco e Cruzeiro já estavam com um processo de SAF muito bem encaminhado, muito bem elaborado. A segunda pessoa está aqui com a gente, o senador Carlos Portinho, que assume a relatoria e faz um trabalho magnífico em poucas semanas, poucos meses, consegue integrar ou interagir com todos os agentes que fazem parte desse sistema, realizar modificações que vieram para incorporar questões que deveriam e foram bem colocadas e trazer um modelo, e nós estudamos os sistemas existentes em mais ou menos 25 países, não existe nada em nenhum lugar do mundo pensado como o que foi pensado aqui no Brasil, e eu já vou explicar por quê. Terceira pessoa que também teremos que reconhecer é o jornalista Juca Kfouri, que desde o início, desde a origem, foi o grande entusiasta do projeto. O seu Juca Kfouri, que não é Juca Kfouri,
que na verdade é José, Carlos, Soares, não sei o que, Amaral Kfouri, se esconde através de Juca Kfouri, que quando você procura para citá-lo, você não pode citá-lo, porque ele não é empregado de lugar nenhum. Quem é empregado, onde ele é empregado é uma empresa dele, que é empregado. Uma tal de Kfouri, não sei o quê. Então, na verdade, esse pessoal que faz toda uma campanha contra, que patrulha todo mundo, que acusa todo mundo, na verdade, essas pessoas são desprovidas de qualquer ética. Esse Kfouri da vida. Por exemplo, ele se mete em tudo, acha que é o dono da verdade. Foi aliado, foi ele que indicou o senhor Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, para ministro de Estado. Meu Deus do céu. E que os estudos, e quero aqui fazer o registro a Álvares e Marçal, ao Fred Luz, especialmente, que me permitiu, eu não sou especialista no assunto, e se não fosse esse grande estudo capitaneado por eles, que me permitiu mostrar ao governo que há um aumento de receita bem significativo comparado aí à associação, clubes que performarem como hoje performam, Flamengo e Atlético Paranaense, que adotaram, embora a associação, modelos de gestão semelhantes a uma SA, a gente mostrou que esse aumento pode até alcançar cerca de 40% a mais de arrecadação para o governo. Uau! E, por fim, que seja mantido o texto com a facultatividade, né? Não adianta, sem se preparar, se reestruturar, não é na canetada que a gente vai transformar o futebol. O artigo 5º fala na liberdade de associação, acho que o substitutivo do Pedro Paulo também errou nisso, porque era obrigatório, criou, inclusive, resistência desnecessária ao projeto por isso, né? Até porque entendo inconstitucional, sem falar no artigo 217 da autonomia das associações. E o grande desafio final, além de manter o texto, é que ele seja votado mais rápido. Eu vejo clubes como o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, já muito adiantados na formatação do seu modelo de negócio para a transformação ou para a criação da sua sociedade anônima do futebol. E o grande desafio final, além de manter o texto, é que ele seja votado mais rápido. Eu vejo clubes como o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, já muito adiantados na formatação do seu modelo de negócio para a transformação ou para a criação da sua sociedade anônima do futebol, e o atraso na Câmara dos Deputados certamente vai prejudicar, porque, embora facultativo, para alguns clubes é a única solução. Então, a gente, quando começa a gestão, a gente ainda não pensava em clube empresa e não pensava ainda em SAF, até porque ela nem existia. Caralho, é muita mentira, né, cara? É muita mentira. Galera, olha só, sério, tá? Sério. Se eu pegar todas as mentiras, né, e todas as verdades, eu acho que eu faço mais de uma semana aí de vídeo só fazendo isso, cara. É muita coisa, é muita mentira, uma atrás da outra, é só mentiras. E a galera parece que esquece ou se faz de desentendido, né? E pouco se fodem Vasco, tá mais preocupados aí com #publi. Não é verdade não, João Mirantes? Você pode vir aqui colocar o Jorge Salgado falando que vai foder o Vasco. O Jorge Salgado pode vir a público e falar: eu vou acabar com o Vasco, eu vou acabar com São Januário, eu vou vender tudo e eu quero que se foda. Mesmo assim, vai ter gente defendendo, dando um jeito de defender a fala dele. A respeito da fala desse cidadão aí, desse Flá Dias, cara, esperar o quê de um mulambo, né? Ele quer mais aqui venda mesmo, pelo menos se iguala ali, né? A gente fica sem estádio igual a mulambada. O estádio vai pertencer a 777, não ao Vasco. E é isso aí, cara. Isso aí é bem feito. É bem feito para quem acompanha esses canais. Agora você vê o cara estimulando a torcida a desapegar de São Januário. E eu não duvido que ele vai conseguir o que ele quer, não, tá? Esses caras conseguem tudo que eles querem, independente do que a gente fala aqui, do que outros canais falam. E não adianta, cara. A gente é minoria. Os caras têm tudo, né? Hoje eles têm todos os poderes do clube, eles têm a mídia, eles têm os políticos lá dentro, eles têm o judiciário aqui, né, do TJRJ, os caras têm tudo. Então é uma parada bem difícil, bem complicada, mas que a gente tem que vir aqui mostrar, né, não tem jeito.
e esperar, confiar, acreditar que, né, assim como foi feito quando a gente construiu São Januário, que esse milagre seja feito novamente e a torcida acorde, né, que a gente acorde. Enfim, é um trabalho difícil, uma parada que, assim, é muito difícil para nós. Os caras estão ganhando e vamos ver, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas a gente sempre vai estar aqui, sempre denunciando e sempre trazendo a verdade aí para todos que quiserem ver a verdade. Tamo junto, forte abraço, fui, depois eu volto. Incluindo os 30% do Vasco, do clube nessa SAF, é de 1,7 bi.